Pera aí, deixa eu me concentrar. Eu tô aqui pra indicar pra vocês livros com vampiros, lobisomens, fantasmas, demônios e bruxas. Acho que eu consegui falar todos. Oi pessoal, eu sou a Cata e esse aqui é o Crialité e hoje eu tô aqui para dar algumas indicações bem halloweenescas para vocês. Claro que vão ter alguns livros um pouquinho mais assustadores, mas não muitos, e outros mais Halloween para medrosos, que é o que eu gosto de trazer aqui para vocês, né? Eu sou muito apegada ao Halloween, por isso que eu faço makes, unhas, esmaltação, uso acessórios, detalhes. Hoje eu tô bem de morcego aqui, todo na maquiagem. Eu gosto muito de fazer isso, de entrar nesse clima, fazer makes, enfim. E eu também tô gravando vários vlogs de leitura para vocês, né? Tô adorando gravar e dia 31 vai sair o último vlog, por enquanto tem 2 lançados já, mas eu não podia deixar de fazer essa lista aqui com vocês porque é uma lista que eu penso em fazer há muito tempo e eu nunca faço, pelo menos eu acho que eu nunca fiz, não lembro de ter feito, mas pode ser que sim. Porque eu queria muito sentar aqui e trazer algumas dicas de livros específicos pra vocês, então a gente vai começar já falando de bruxas. Eu já li vários livros de bruxas, mas parece que foi tão difícil lembrar quais foram eles. Gente, eu tive uma dificuldade de fazer essa lista e eu fui separando aí por demônios, por criaturas assim, mas vocês vão ver que eu vou dar uma roubadinha. Algumas vezes eu vou ter que dar uma roubadinha, tá? Pra dar certo, mas vamos lá. E a roubadinha já começa aqui agora mesmo com O Alto da Maga Josefa, de Paola Siviero. Esse aqui é um livro que todo mundo que conhece aqui o canal, que acompanha há mais uns aninhos aí, sabe que eu amei, sabe que eu adorei, é um favorito da minha vida. Eu acho que esse livro aqui é atemporal. Ele é divertidíssimo e ele é uma série de episódios praticamente, assim, é quase como se fossem contos, mas não são, tá? Porque aqui a gente vai acompanhar a maga, que é aqui que entra a questão da bruxa, tá? E eu até fiquei um pouco na dúvida de onde eu colocava esse livro aqui, em qual categoria da lista, porque aqui a gente tem vampiros, tem outros seres, tem outras criaturas e o final dessa história, gente, é um livro super comédia, super divertido, é uma vibe que eu tenho gostado muito de ler atualmente, que eu tenho certeza que eu ia ter amado da mesma forma que eu amei quando eu li ele lá em 2019, gente. Recomendo muito esse livro, é de uma autora brasileira, nossa, a Paola, assim, ela fez um trabalho maravilhoso aqui. Eu acho esse livro divertidíssimo e impecável, sempre indico pra vocês. E vou colocar ele aqui como maga, tá? Tem a maga Josefa ali e o Toninho, que é um caçador de criaturas, e juntos eles vão atrás de outros seres, porque eles têm um objetivo aqui em comum. Divertidíssimo, gente. Assina embaixo esse livro. Leiam muito essa história. Eu separei aqui também o Wayward, que esse aqui é um livro que eu li tem um tempinho também, e eu tenho uma história meio particular com esse livro, porque eu li ele nessa edição aqui que é em inglês, e algumas coisas eu não entendi muito bem. Eu penso em reler essa história, eu tenho vontade de reler essa história, porque eu acho que combina muito com o que eu tenho gostado de ler hoje em dia, tá? Eu gostei do livro, mas o que me pegou foi essa experiência de ler em outro idioma, e aqui pra mim, especialmente, foi um pouquinho complicado, foi um pouquinho difícil. Mas é uma história focada em gerações de bruxas de uma mesma família. É muito interessante, a gente acompanha aqui os horrores que essas personagens vão passar, né, vão vivenciar em períodos de tempo diferentes, gente. E eu tô trazendo o livro aqui na lista porque ele tá sendo relançado pela editora, acho que é a Jangada, a editora que publica aqui no Brasil, com essa capa maravilhosa, tá vindo agora. E o nome eu acho que ficou Clã das Wayward, As Mulheres Wayward, alguma coisa assim, eu vou deixar a capa pra vocês. Só tô trazendo ele aqui pra mostrar pra vocês porque é a edição que eu tenho, mas veio aí pro Brasil com uma capa lindíssima. Antes tinha vindo uma capa bem sem graça, não dava vontade de ler. Agora dá, com essa capa que dá, e eu recomendo bastante essa história. Tô pensando até em comprar pra ler na edição brasileira, ou tentar ler por essa gringa aqui mesmo, mas não sei, tô pensando ainda. Eu amo essa capa, já fiz até esmaltação inspirada nessa capa de tanto que eu amo ela. Agora uma leitura mais recente, que é uma HQ que se chama Lapso. É também uma HQ brasileira, foi publicada aqui pra nós pela Suma e, gente, nossa, tá? Nossa, que livro bom, que livro divertido também. Esse aqui é um super Halloween pra medrosos também. É uma história cheia de elementos engraçados, de personagens curiosos e também divertidos. Aqui a gente vai conhecer a Verônica, que é uma bruxa, que ela é vidente, ela faz alguns trabalhos ali sendo vidente, né? E ela mora com a Cotinha. A Cotinha, aqui deixa um parênteses, é sensacional. Sensacional, o melhor personagem do livro. E do nada ali as vidas dessas duas personagens vão ser atravessadas quando um alienígena aparece junto com um gato alienígena que aparentemente é do mal. Eles vão simplesmente invadir a casa da Cotinha e da Verônica e a partir daí vai começar uma série de coisas bizarras, viagem no tempo. E, gente, eu ri tanto, eu gargalhava lendo esse livro. Eu acabei não lendo em vlog no canal, eu li agora no mês de outubro, eu não gravei vlog lendo porque eu li tão rápido, eu não consegui esperar pra ler, mas eu me diverti muito. E eu tenho amado histórias como essa, foi tão engraçado. O traço da HQ é tão bonito, a história é tão vívida, cheia de vida mesmo, assim, divertidíssimo. Divertidíssimo. Eu tenho lido muitos livros divertidíssimos e eu tô amando indicar eles pra vocês.
Eu acho que vale muito falar aqui de um livro que tem um espaço especial no meu coração, que é Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Eu acompanho a Carol nas redes sociais e eu sei que ela tá escrevendo aí Porém Bruxa 2, que vai vir aí, eu não sei ao certo quando, porque eu acho que ela não comentou ainda. Mas por favor, Carol, manda logo esse livro que eu tô louca de vontade de ler. Porém Bruxa tá ali, eu esqueci de pegar o livro pra vocês, mas eu vou deixar a fotinho aí. Eu amo esse livro. A gente vai acompanhar aqui a Isis, que é a protagonista, e ela é uma bruxa, mas que ela trabalha ali resolvendo alguns mistérios na cidade de São Paulo ali, que envolvem ali questões do mundo mágico. E ela tem a ajuda de uma delegada, que é amiga dela. Esse livro é muito bom, mas eu lembro que eu li, fiz um vídeo aqui pro canal, ficou tão divertido, tão legal, se passa em São Paulo, né? Então é uma ambientação bem urbana, é uma fantasia urbana. Recomendo muito essa leitura, gente, pra vocês também. E vem aí uma continuação, então acho que é a hora certa pra ler um livro, porque de repente aí, quem sabe, espero que sim, no ano que vem venha Porém Bruxa 2 pra nós. Tem também fantasia aconchegante aqui com a Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, que é outro livro que eu vivo recomendando pra vocês. Aqui a gente vai conhecer a história da Mika, que ela é uma bruxa, mas ela tem que fingir que ela não é. Então o disfarce dela é falar que é uma bruxa na internet, porque quem vai acreditar em alguém que fala que é uma bruxa na internet? Essa aqui, gente, é uma história tão fofa, é livro cozy mesmo, é bem aconchegante, é um abraço quentinho no nosso coração, tá? E basicamente a história começa quando a Mika vai ser uma tutora ali de algumas garotinhas, de 3 menininhas que são também bruxas. Começa por aí, daí ela vai pra essa casa, elas vão se encontrar e a partir daí, gente, esperem fofura, esperem um romancezinho aqui também, um casal aqui que tem maravilhosos os dois personagens, meu Deus, eles são muito fofinhos também, eu amei. Esse livro foi um abraço diretamente no meu coração. Essas então são as minhas dicas de leitura com bruxas, mas agora a gente vai falar de vampiros, que é com certeza o que eu mais li até agora. Não foi nem um pouco difícil separar histórias com vampiros, até porque eu li várias delas nesse ano. E tô aqui com os meus acessórios e make, né, homenageando eles. Mas antes de continuar, então, gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam muito esse vídeo, hypem ele se vocês puderem, comentem aí o que acharam das dicas, se estão gostando dos livros que eu tô indicando aqui, quais deles vocês já leram, conversem comigo aí nos comentários, que o teu comentário, o teu like é muito importante para o YouTube entender que meu canal tá legal, que vocês estão gostando dos vídeos, aí eu produzo ainda mais conteúdo aqui pra vocês, tá? Vocês podem me dizer também aí quais vídeos vocês querem ver aqui no canal, tá? E me acompanhar também nas redes vizinhas, que os meus arrobas e os links estão aqui na descrição do vídeo. E agora vamos falar de vampiros, que eles são os mais. E eu fico muito feliz, muito enlouquecida de ter um livro da Octavia para indicar aqui nessa lista, que é a Neófita. Sim, a autora escreveu um livro com vampiros e é muito bom. Eu não vou falar nada, um A de um livro da autora, tá? Na verdade tem um ou outro que eu não sou tanto assim. Mas quem sou eu para criticar a maestria da Octavia Butler? Gente, a Octavia é uma autora tão articulada. Eu sempre vou estar aqui indicando livros dela para vocês, embora eu tenha lido praticamente todos, já não tem tantos publicados aqui ainda no Brasil que eu não tenha lido, então isso me dói o coração, me aperta muito o coração. E a Neófita foi a única leitura que eu fiz em dezembro do ano passado. Faz praticamente um ano já que eu li, e aqui a gente vai conhecer a Shori, que é uma vampira, e ela acorda numa situação um pouco específica. A palavra vampiro demora a aparecer um pouquinho mais aqui na história, tá? Porque as coisas são construídas bem lentamente. A gente tá entendendo que a Shori passou por uma situação ali no começo da história, ela tá acordando, ela tá fraca, e ela tem uma aparência de uma menina de 12 anos, se eu não me engano. Até que um cara ali de uns 20 e tantos anos encontra com ela começa, né, a se alimentar dele, beber o sangue dele, e aí a gente vai entendendo como é que funcionam as conexões sociais até dessas vidas dos vampiros, porque eles vivem em comunidade, e aí a autora, gente, traz as grandes características dela, né, criticando sociedade, pontuando alguns elementos aqui de hierarquia, falando sobre raça também, que é um assunto muito presente nos livros dela, e eu indico demais a Neófita, eu indico tudo da Octavia, tá, gente? E a Neófita, gente, é sensacional. Esse aqui foi o último livro que a autora escreveu, tá? Então, assim, dói. Infelizmente dói, mas a Octavia é maravilhosa. Todo mundo tinha que ler um livro dela, tá? Todo mundo tem que ler, pelo menos um. Quero indicar também pra vocês Inimigo Imortal. Aqui a gente tem mais uma vibe Dark Academia, bem gótica também. É um romance mais jovem adulto, tá? Porque a gente vai ter o relacionamento da protagonista, que é uma humana, com o vampiro que está ligado ali à casa dela, que é o Susenius. Eu adoro esse nome. E eles são assim, gente, é um slow burn. Esse é um livro muito bom.
Tudo é muito construído, a gente consegue visualizar muito bem o local ali, a faculdade que os personagens estão, porque a Kidan, que é a protagonista, ela vai ter que se inserir nesse mundo de hierarquias, de poder, de casas, depois que a irmã dela acaba desaparecendo. E ela acha que justamente os Suzênios é o responsável por esse desaparecimento. Ela vai ter que se envolver nessa sociedade, parece muito uma vibe sociedade secreta, assim, gente, é muito bom esse livro aqui. Passei o ano inteiro indicando pra vocês também. Eu li lá no comecinho do ano e eu acho que esse aqui é o primeiro volume de uma trilogia ou de uma duologia, tá? Eu vi que a autora estava postando nas redes sociais que ia publicar logo em seguida a continuação, que eu me esqueci o nome agora, mas eu ainda não sei quando é que vem pro Brasil, só que eu sei que eu indico muito. Só sei que leia, senta e lê. Carmila, vampira sáfica. Aqui nós temos um casal maravilhoso, tá? Vamos com calma também, vamos com calma. Esse livro aqui foi escrito por volta de 1800 e tanto, gente, por Le Fanu, onde a gente tinha realmente uma vampira sáfica. Aqui a gente vai acompanhar a Laura, né, que vive num castelo ali, tudo muito isolado, gente, essa ambientação bem gótica mesmo, até que chega uma mulher muito estranha naquele lugar e a Laura tá tendo uns sonhos estranhos, com gatos, coisas bizarras assim, e essa mulher é nada mais, nada menos que a Carmila, que é uma vampira. Eu li esse livro há um tempinho também, fiz resenha aqui no perfil porque eu acho que ele é icônico. Eu acho muito importante essa leitura, gosto demais dela também. Foi uma leitura muito importante pra mim e eu senti muitos elementos de Carmila, gente, em um outro livro que eu quero indicar aqui nessa lista também. Mas só fechando aqui, Carmila é muito bom. Acho que vale muito essa leitura também. E o livro que eu senti muitas influências de Carmila também foi Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite, da Schwab, né, o lançamento. Eu adorei esse livro, gente. Nossa senhora, eu acho que aqui funcionou tudo que não deu certo em Ed La Rue, deu certo pra mim aqui. Aqui nós temos 3 mulheres em períodos de tempo diferentes, ligadas através de vampirismo. Eu acho que é isso que resume. A gente acompanha a Maria em 1500 e tanto, depois a Lotte em um outro período de tempo que eu não me lembro qual é ao certo agora, e mais recentemente, em 2019, a gente tem a Alice. Tudo isso se conectando aí, né, até que os destinos delas vão se cruzar inevitavelmente. Eu adoro esse livro. É o meu livro favorito da autora, gente, não tem jeito. Funcionou tão bem, deu tudo certo. Eu gostei muito do nível de toxicidade aqui de uma das personagens, que ela é perigosa. Ai, ela é enorme, gigantesca. Ai, maravilhosa, uma vampira. Ai. Gente, respira fundo e vai. Eu gostei muito de como a autora trabalhou a ideia dela, porque ela quis construir aqui uma história de vampiras dela, vampiras sáficas também, vampiras lésbicas, e essa relação tóxica que existe aqui, né, entre quase todas elas, porque eu acho que entre todas elas existe, tá, essa relação, e o final foi impecável. Nossa, o final foi tão bom! Eu não achei que a autora teria coragem de fazer o que ela fez, mas a Vi Schwab me surpreendeu aqui nesse livro. Me surpreendeu demais e eu adorei Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite. 2025 foi o ano que eu finalmente li Drácula, e ele não pode ficar de fora aqui dessa lista. Tem um vlog só pra ele aqui no perfil, vai estar no card pra quem quiser assistir, e todos esses livros quase aqui, gente, praticamente, eu li em vlog com vocês aqui no canal, ou já falei em algum outro vídeo. Então é só rolar alguns vídeos aí que eu acho que vocês encontram com facilidade. Mas Drácula, eu acho que eu li no momento certo. É um livro que em alguns momentos foi um pouquinho mais cansativo, um pouquinho mais maçante, porque ele foi bem diferente do que eu imaginava que ele seria, tá? Então as coisas funcionaram um pouco diferente, mas ainda assim foi uma experiência com certeza muito importante pra mim. Eu tive algumas surpresas positivas e outras negativas com o livro. Por exemplo, eu não sabia que o livro era epistolar, contado em forma de cartas. Tem algumas anotações também de jornais aqui, mensagens, enfim. E na verdade não foca tanto no Drácula, mas nas consequências, né, da presença dele ali. Gostei bastante, achei bem parecido com o Nosferatu. Acho que isso foi um ponto um pouco complicado pra mim, porque eu tinha acabado de assistir o lançamento Nosferatu e fui ler Drácula, achando que era uma inspiração, né, gente? Mas parecia a mesma coisa, né? Algum detalhe ou outro que muda. Mas apesar de tudo, gente, eu gostei da história e recomendo muito. Acho que quem gosta de vampiros, é muito interessante que leia esse clássico, assim como Carmila também. Agora a gente vai aqui pra uma leitura mais YA, mais jovem adulta, que é um livro que volta e meia eu indico também. A Menina Mais Fria de Cold Town. Gente, que livro legal, é da Holly Black. Esse aqui eu li há muito tempo, há muitos anos, um pouquinho depois de terminar Crepúsculo, algo assim que é outra indicação também, né? Crepúsculo com certeza vale a pena. Eu, na verdade, nunca terminei de ler Crepúsculo, a série, vocês acreditam? Eu tentei ler Crepúsculo uma vez, não funcionou tanto, tentei de novo, não deu, e eu só li até hoje Crepúsculo, que é o volume 1 inteiro, e Sol da Meia-Noite.
É isso que eu li de Crepúsculo, mas eu sou muito apegada na série. Eu acho que tem uma vibe muito nostálgica e sou apegada, não adianta. Mas aqui no livro a gente vai acompanhar a Tana. E ela vai acabar indo, eu não lembro muito bem por quê, porque faz muito tempo que eu li esse livro mesmo, mas eu tenho ele aqui com muito carinho no meu coração. Eu amo esse livro. Ela vai acabar parando junto com outras pessoas em Cold Town. Eu acho que depois de uma festa ela é mordida, alguma coisa assim dá errado. Porque os vampiros, eles vivem nas Cold Towns, que são as cidades geladas, né, no caso. Eles ficam lá isolados, tem reality shows de vampiros, é muito bem construída a ambientação aqui do livro, né? O universo que a autora fez é bem legal. E eu lembro que o livro acaba meio em aberto, assim, porque ficou se especulando muito se teria uma continuação, que eu acho que até hoje não teve, tá? Mas se tivesse, eu leria. Essa jornada dela até uma Cold Town é muito perigosa, é muito tensa, né? Mas ela tem que fazer isso. E é só o começo, porque acontecem muitas coisas lá dentro. A gente vai conhecendo vampiros, vai vendo outros personagens. Tem um breve romance aqui, pelo que eu me lembro, e eu indico muito esse livro. Eu deveria até reler ele, de tanto que eu amo essa história. Checkzinho nos vampiros agora, então vamos falar de fantasmas, que aqui tem bastante indicação também, porque inclusive eu li muitos livros com fantasmas recentemente, mas eu quero saber de vocês também, indicações de livros com bruxas, com vampiros, lobisomens, demônios, enfim. Podem deixar aí nos comentários, porque eu quero indicações que eu gosto de ler o ano inteiro. E essas dicas aqui também são pra semana do Halloween, porque ainda dá tempo de ler alguns deles, tá? Vamos começar então por um livro que eu acho que eu não recomendei tanto por aqui, ou se recomendei faz muito tempo e eu nem falei tanto sobre, porque eu li A Noiva Fantasma antes mesmo de ter aqui o canal. Mas aqui a gente tem uma história muito interessante, tá? Muito interessante mesmo, porque a protagonista, ela vai acabar sendo prometida em casamento, só que ela vai descobrir que o noivo dela já morreu. Ah, que legal, uhul! A história também se passa ali por volta de 1800 e alguma coisa, e a gente vai acompanhar a Lilan, que é a protagonista. E ela vai ter que acabar fazendo isso, né, pra ajudar ali o pai financeiramente. Eu marquei uma coisinha ou outra, né, porque eu lembro que a história foi bem emblemática, sabe? Foi bem contagiante, assim, eu me senti muito dentro do livro, é bem melancólico. Eu tava olhando aqui até algumas frases que eu marquei. E uma vez eu até escrevi um conto inspirado nessa história aqui, de tanto que ela me marcou. Eu gosto bastante do livro, faz um bom tempo que eu li também, mas é outra história que eu guardo com muito carinho aqui na minha estante. Não quis tirar as marcações que eu fiz na época, porque hoje em dia eu nem marco tanto, né? Mas na época eu marquei e eu gostei bastante da leitura. Já numa pegada agora mais até jovem adulta ou até um pouco mais infanto-juvenil em alguns momentos, a gente tem Elatsoe. Essa aqui também é a edição gringa que eu li por ela, tá? Mas já tem uma edição aqui no Brasil também que se chama Elatsoe também, vou deixar a capa aqui. E aqui nessa história a protagonista ela consegue evocar as almas de cachorros que já faleceram, tá? E esse aqui é um livro que tem uma aura bem mística também, que é uma coisa que eu gosto muito de ler, eu recomendo bastante a história. A autora traz muito das vivências dela, né? Porque ela é um membro, ela faz parte da comunidade Lipan Apache, eu acho que é assim que pronuncia. E ela traz muito de lendas da história mesmo pra compor aqui esse livro. Eu acho que funciona tudo muito bem, porque é uma história linda, gente. Linda, linda. A gente tem os fantasmas, pela capa já dá pra ver bastante, né? Eu adorei essa história. Faz um tempinho também que eu li, mas já tem publicado aqui no Brasil. O Fantasma de Cora, e é claro que eu ia trazer Fernanda Castro nessa lista, né? Aqui a gente tem o Fantasma da Cora, literalmente. Aqui a gente vai conhecer então a Francine e a Cora, e é um livro super chá da tarde, assim, super essa estética que tem aqui na capa mesmo, resume muito bem. A Francine vai até a cidade morar junto com a prima, né, que é a Cora, e uns dias depois a Cora vai se casar. Mas antes de casar, ela simplesmente é levada de arrasta pra cima por alguém, só que é um livro bem divertido, tá? E o espírito dela acaba voltando ali, né, como um fantasma pra encontrar a Francine e juntas elas descobrirem o que aconteceu, né? Quem foi que levou ela de arrasta. É uma história tão curtinha, gente, bem rápida de ler, com um bom humor, uma leveza, apesar dos mistérios, né? E é uma história super de época, assim, também, bem chás da tarde, como eu comentei, e eu não canso de indicar a Fernanda Castro pra vocês, ela vai aparecer de novo nessa lista, obviamente. Mas vai ter nessa lista também um pouquinho mais de medinho, tá? Com Como Nascem os Fantasmas, que é uma das minhas leituras mais recentes agora do Halloween. Eu acho que já saiu o vlog falando sobre ele aqui no canal, vai estar no card aí também. Mas aqui a gente vai acompanhar um Brasil, né? O interior de São Paulo, nos anos 90, com a protagonista que é a Bia. E no mesmo dia que ela nasceu, a mãe dela faleceu e isso gerou um peso muito forte nela, porque a avó, que é muito religiosa e médium, cismou que ela é a reencarnação da mãe que faleceu. Então já gera uma coisa super complicada ali na criação dela. A Beatriz tenta de toda forma comprovar pra avó que realmente ela é a mãe reencarnada, né? Endossando comportamentos, enfim. E isso cria um afastamento entre ela e a avó, que ela tenta de toda forma, né, se aproximar. E uma forma que ela vai conseguir
conseguir fazer isso é através da mediunidade, né? De ver fantasmas, que é o que a avó consegue fazer. E não só isso, a avó consegue também incorporar esses fantasmas, mas isso aí é uma coisa que só lendo pra entender também, pra sentir na pele o arrepio naquela cena que tem, gente, aquela cena mesmo. O livro vai escalonando, gente, as coisas vão acontecendo, o medo vai aparecendo, eu fiquei aterrorizada em alguns momentos, assim, no sentido de que eu me arrepiei, eu tava lendo de madrugada e foi uma atmosfera super imersiva também. Gostei bastante do livro e pra quem quer sentir um arrepio, quem quer sentir uma perturbaçãozinha depois de terminar, é o livro certo, tá? Essa aqui é a indicação que eu deixo pra vocês e foi escrito por Verena Cavalcante, uma autora brasileira. Mas pra gente encerrar aqui os fantasmas lá em cima com uma vibe bem fofoca estilo anos 2000 até, eu te indico Herança, da Nora Roberts. Esse aqui é meu primeiro contato com a escrita da autora e eu me diverti super com o livro. Achei que ele no meio ele ficou um pouquinho mais cansativo e é o primeiro volume de uma trilogia, tá? Mas eu adorei essa história. A gente já começa ali descobrindo que existe algum passado na família da protagonista, uma maldição secular que persegue a família e tem mansão mal assombrada, gente. Tem traição na história, tem fantasma assombrando casa, tem neve, tem várias noivas sendo levadas de arrasta pra cima antes do casamento também, e tudo isso vai se interligando, e é fantasma assombrando, e é fantasma falando com o cachorro, é uma loucura, uma delícia, uma grande uma fofoca que eu indico demais também. O centro de tudo isso aqui na história é a Sônia, que é a protagonista, né, e eu gostei bastante da personagem também, de acompanhar ela, mas eu preciso saber, o livro acaba sem respostas, acaba com mais perguntas do que respostas, mas agora eu preciso da continuação, porque eu tenho que saber, né? Eu ainda não li o segundo volume, não sei se já foi publicado aqui no Brasil, porque esse aqui acabou de sair, né? Mas assim, pelo amor de Deus, alguém me traga essa continuação agora na minha mesa. E agora eu quero saber se vocês aceitam dicas de livros com lobisomens, que tem vários aqui também. E eu quero começar essa lista aqui um pouquinho diferente, indicando um livro que eu também li há muito tempo e que faz tempo que eu não indico, que eu acho que vocês vão surpreender um pouquinho, mas é um livro que eu gosto muito. A Hora do Lobisomem, do Stephen King. Acho que Halloween combina muito com o Stephen King também, até porque o cara sabe escrever uma coisinha bizarra, ele sabe passar do limite também, às vezes, né? A gente vai acompanhar a chegada de uma criatura numa cidade específica e a história é contada através de vários contos, na verdade, né? Cada um sobre um mês do ano diferente. Tem o conto para janeiro, conto para fevereiro e por aí vai até dezembro. E essa edição tá muito bonita, tem ilustrações decoradas também, eu achei que o livro foi bem legal, eu gostei bastante de ler, faz um bom tempo que eu li, vale a pena ter esse livro aqui, nessa edição aqui da Suma, porque são edições muito bonitas da Biblioteca King, eu acho, né? Eu tenho da Carrie também, que é outro livro que eu preciso reler, na verdade. Esse aqui faz um bom tempo que eu li, eu não lembro de tudo, mas eu lembro que vão contando aí os contatos dos personagens, né? Com o lobisomem, com essa criatura que chegou na cidade. Acho que vale a pena conhecer também se tu é fã do King, ou pra conhecer o trabalho dele também. Agora, deixando o clima pesado de lado, Full Shift, A Transformação Total, que é outro carimbado, figurinha carimbada aqui no canal. Amo esse livro, nem vou me estender muito, é uma história em quadrinhos, tá? Focada aqui na descoberta da personagem, tentando se transformar completamente, né, em loba. É um livro que fala muito sobre família também, amadurecimento, já que a personagem, que é a Tessa, ela não se sente pertencendo à alcateia dela, e fala muito sobre romance também, já que ela é apaixonada numa colega ali de escola. Eu gostei muito do livro, ele é muito divertido, ele é muito leve, é mais jovem adulto também, enfim, só leiam Full Shift, tá? E depois me agradeçam porque vocês vão amar. Continuando em vibes mais levinhas, eu tenho uma romantasia aqui pra te indicar, que é Garras, da Liz Vilas Boas. Nossa, como eu me diverti com esse livro, mas eu quero dizer também que apesar de ter lobisomens, porque o Edgar é um lobisomem, a gente tem bruxas, tem vampiros, tem o pacote completo aqui na história também. Mas como o livro chama Garras, eu trouxe aqui em lobisomens porque eu acho que é o que mais remete, né? Aqui a gente vai ter a Diana indo atrás do Edgar pra fazer um casamento arranjado, porque ela quer vingança e ela quer se proteger ali das questões da família dela. É um livro tão legal, muito rapidinho de ler, eu li em vlog com vocês no canal também, e eu amei a escrita da Liz. Eu já conheci o trabalho dela antes, mas com certeza esse aqui é o meu favorito da autora até agora. Eu vi que saiu mais um volume agora nesse universo, que eu não me lembro o nome agora. É alguma coisa referente a lobisomens também, mas eu não me lembro. Vou deixar a capa aí pra vocês, que é com certeza um livro que em algum momento eu vou ler. Não sei quando, mas vem aí. Férias em Campo, da Luísa Landry, tem que estar nessa lista também, gente. Aqui é uma mistura de romance com esportes, com lobisomens, com passado mal resolvido, com questões mal resolvidas e rivais, né? Porque a gente tem aqui as protagonistas que tiveram realmente esse passado juntas, que tinham uma proximidade, mas que acabaram se afastando. E agora elas são rivais em campo, porque jogam em times diferentes e ainda vão ter que lidar com questões de sentimentos e também, né, de lobisomens ali, algumas coisas que elas estão enfrentando. É um livro tão legal,
mas tão legal, gente. A escrita da Lu é contagiante. As personagens são muito interessantes de acompanhar. Eu adorei todo esse universo que se passa no Mato Grosso do Sul, que a autora construiu, essa atmosfera que ela traz. As personagens do livro aqui também são bem emblemáticas, eu adorei muito. E ela traz muitos detalhes contemporâneos que funcionam muito bem na narrativa. Eu sou muito fã do trabalho da Lu. Ela tem livros com vampiras também, que são maravilhosos. E eu trouxe aqui Feras em Campo porque foi a minha leitura mais recente dela. Eu li mês passado e que eu tô apaixonada. Ela vai lançar um outro livro agora que não tem lobisomens, né? Mas que também é um romance com esportes que se chama As Novas Românticas. Então logo mais vem mais uma leitura da Lu aqui nesse canal, que eu vou ler. Eu vou estar lá pra ler. E eu esqueci de falar, pelo amor de Deus, é um livro sáfico, tá? As protagonistas são sáficas. Mas eu quero fechar aqui a lista de lobisomens falando sobre um livro que, assim como o livro da Lu, também tem umas vibes bem Teen Wolf, tá? Que é o livro do Kami, A Noite Cai. Eu adorei esse universo de A Noite Cai, é muito lindo, é inspirado na mitologia iorubá, na cultura iorubá, né? E o Kami faz um trabalho tão legal, é uma fantasia com aventura. Eu tô prezando muito ultimamente por leituras divertidas e leves, acho que é por isso que tem tanta coisa aqui alto astral também, assim como o livro do Kami. Aqui os personagens vão acabar descobrindo um segredo ali de que alguém é um lobisomem e vão ter que passar por várias igrejas. É só um resuminho aqui da história, mas eu acho que vale muito a pena ler. É um conto bem curtinho que eu recomendo demais. E vamos fechar aqui essa lista gigante de indicações com livros com demônios. E aqui, demônios / monstros também, tá? Porque eu dei uma roubadinha. Por exemplo, eu queria muito indicar Frankenstein, que foi uma das minhas melhores leituras do ano, então eu coloquei aqui como demônio, porque é como essa criatura aqui que o Victor cria é chamada, né? Mas não propriamente dito é um demônio, né? Uma coisa... Enfim, vocês entenderam, acho que eu quis dizer, né? Mas eu trouxe aqui porque foi um livro muito marcante do meu ano, assim como Drácula. Acho que é uma ótima experiência ali pra quem quer ler um clássico. Eu prefiro Frankenstein do que Drácula, ainda assim, eu acho que a leitura flui mais, funciona muito com o que eu gosto de ler atualmente. Eu gostei muito de entender um pouco mais o que aconteceu nos bastidores ali, né, da construção do livro, que foi feito por Mary Shelley, né, escrito pela Mary Shelley. Gostei muito dos pormenores da história, eu acho que assim, a ambientação do livro é muito interessante, as dinâmicas que a autora faz entre os personagens, né, as dores do protagonista, e tudo uma coisa vai levando a outra, sabe? Aquela questão de criador e criatura que é algo extremamente relevante, e eu falaria horas com você sobre Frankenstein, mas a única coisa que eu vou dizer aqui é que leiam, porque acho que vale muito a pena. E é muito interessante ver, né, como um livro tão antigo, um livro escrito há tanto tempo, é tão relevante e combina tanto com o que eu gosto de ler atualmente. Gente, é bizarro, é muito estranho, mas é um livro tão contemporâneo, parece também, com assuntos sobre luto, sobre pertencimento e outros assuntos também que conversam muito, né, com o que a gente vive atualmente, né, a solidão, a depressão, a tristeza e a vontade de estar inserido em alguma coisa, né, de fazer parte da comunidade, de fazer parte junto com as pessoas, né. O isolamento é uma coisa muito dolorida e é muito presente aqui no livro, tá? Adorei Frankenstein, gente. Adorei. E como eu trouxe Frankenstein, eu também quero indicar uma outra HQ aqui, que é M de Monstra, mas também dando uma roubadinha, tá? Aqui a protagonista acaba perdendo a irmã num acidente de laboratório, mas ela decide trazer a irmã de volta. E a partir daí que começa toda a questão mais Frankenstein da coisa, né? A questão de trazer a vida, né, de volta a algo que já não estava mais vivo. Essa aqui é uma história bem mais leve, tá? É bem rapidinha de ler por ser, né, uma história em quadrinhos, mas que fala muito da relação das personagens, né, deixa uma mensagem interessante também. Não tem essa questão de demônios propriamente, assim, mas como eu falei de Frankenstein, né, eu trouxe aqui também porque foi uma HQ inspirada na história do personagem, né, do Victor Frankenstein e da criatura que tem ali. Então eu queria indicar aqui porque eu falei pouco sobre ela e é uma história que eu gosto. E agora que a gente pesa um pouquinho o clima com um pouquinho de possessão demoníaca, tá? Mais uma roubadinha aqui, mas é possessão demoníaca. Com O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Esse livro aqui, ao mesmo tempo que ele é bizarro, que ele é creepy, que ele é estranho, funciona, gente. A história se passa ali nos anos 80, tem essa pegada aqui na capa até, é do Grady Hendrix, que eu não dei certo com outros livros dele, mas com esse aqui deu certo, eu achei bem bom, foi uma boa experiência. E um belo dia, as duas amigas ali decidem com outras pessoas nadar num lago, né? Até que uma delas desaparece, né? A Gretchen desaparece, e quando ela volta, ela começa a agir de uma maneira muito estranha, muito bizarra, muito estranha mesmo, e a Abby, que é a protagonista, né, decide que ela vai ter que exorcizar a Gretchen, porque ela está possuída por algo que não é muito legal. A partir daí que a história acontece, nessa ambientação dos anos 80, uma coisa bem bizarra, assim, gente. A gente olha pra trás e fala assim, meu Deus, como é que alguém deixou? Como é que alguém permitiu? Porque a Abby tenta pedir ajuda para as pessoas e ninguém escuta ela, sabe? Então é um pouco estranho, é um pouco bizarro, mas é um livro bem interessante. Eu gostei dessa leitura, tá? É um nível de bizarrice e tem até uma adaptação no Prime, gente. E se eu não me engano, era bem fiel a adaptação. Faz tempo que eu assisti, mas eu acho que era bem fiel até. A cena do exorcismo, olha.
Ai, não pode rir, não pode rir dessas coisas. E para deixar um pouquinho mais leve o nosso ambiente aqui, Vizinho Infernal, que, gente, essa aqui é uma leitura divertida, é uma leitura mais galhofa, bem engraçadinha também, porque a protagonista acha, ela tem certeza, que o vizinho dela é um demônio. E aí ela quer exorcizar ele também. As garotas estão assim, fervidas. Isso vai acabar fazendo com que ela se aproxime, né, desse vizinho, desse demônio, dessa criatura. E aí vocês já imaginam mais ou menos por onde a história vai, né? O final do livro foi surpreendente. Eu gargalhei com essa história também. Eu até gravei um vlog para Redes Vizinhas enquanto eu lia e eu dava tanta risada. Eu dava tanta risada com as coisas que os personagens falavam. É divertido também. Esse aqui eu sempre comento que é um livro que não se leva a sério. E é justamente isso que faz a história dar certo, que faz a história ser mais legal ainda. Outro livro divertidíssimo, não podia faltar aqui nessa lista, porque quando eu penso em demônios agora, eu penso nele. Eu penso em Vizinho Infernal. E pra fechar aqui essa lista, é claro que eu vou indicar, né, Mariposa Vermelha, porque vocês sabem que eu não ia esquecer do Tolu. Aqui a gente já tem uma pegada um pouco mais diferentona, tá? É uma coisa mais... como é que eu posso falar? Tem umas pitadinhas de romance também aqui na história, tá? Mas esse não é um grande foco, porque o foco aqui é uma vingança. Até por isso que a Amarilis, que consegue mexer com magia em um local onde a magia é proibida, ela é quase que uma bruxa, tá, gente? Eu não coloquei ela em bruxa porque... não sei se é bem isso, mas aqui a gente tem o Tolu, que é o demônio, que ela acaba invocando pra ajudar ela a fazer uma vingança ali, né? Vingar a morte da mãe. E o livro é muito bom, o livro vai por lugares, vai por caminhos, e tem até um conto extra que chama Quatro Paredes, se eu não me engano. Gente, aí sim, aí ferveu. Aí a coisa ferveu. Aqui tem umas cenas muito boas também. Tem uma cena aqui que é parecida com a cena de Quatro Paredes. Peguem a visão. Quatro paredes, pegaram? Mais ou menos isso. Eu adorei o Tolu, que é esse demônio, gente. Ele tem umas cenas bizarras, no sentido de ser meio nojento, uma coisa que ele come ali, meio estranha. E eu fiquei, ai meu Deus, vários momentos com animais aqui, eu fiquei sentidinha, mas é Fernanda Castro. A Fernanda faz, eu quero ler. A Fernanda faz, eu amo. A Fernanda escreve, eu vou lá e devoro. A Fernanda é realmente uma das minhas autoras favoritas, tá? Mariposa Vermelha é um dos meus livros favoritos de todos os tempos também, gente. Eu amo essa história demais, até pro meu próprio bem. Eu sou muito fã da Amarilis, adoro a ambientação, adoro o Tolu, e é claro que ele ia estar nessa lista aqui, porque o Tolu é o Tolu, gente. É isso. A gente chegou no fim do vídeo, então, gente, cansei, mas valeu aqui, porque eu queria muito fazer esse conteúdo. Claro que faltaram muitos livros, a gente podia facilmente fazer uma parte 2, tá? Mas eu não quis fazer tão grande também, né? Porque eu quero dicas de vocês. Aí, conforme vocês vão me falando, a gente vai fazendo mais uma lista como essa. E eu acho que não tinha uma semana melhor pra indicar esses livros, né, do que a semana do Halloween. Então me conta aí o que tu achou das indicações, se gostou, se já leu, o que tu não leu, o que tu ficou com vontade de ler. Se inscreve aí no canal, deixa o teu joinha no vídeo, hypa ele também se tu puder. E não esquece, claro, de me deixar dicas nos comentários, tá? Muito obrigada, pessoal, por terem chegado até aqui, por terem assistido esse vídeo todo que ficou gigantesco. E a gente se vê, então, no próximo vídeo aqui do canal, que é o nosso grandíssimo vlog de leitura do Halloween. O nosso último vlog de Halloween de 2025, que eu tô ansiosa demais pra vocês assistirem, tá? Muito obrigada, então, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!